Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Nós estamos aprendendo sobre princípios elementares da fé. Amém? Ou seja, como a fé funciona, como a fé vem, como colocar a fé em operação. Muitas pessoas acham que somente porque elas dizem assim: "Ah, eu creio em Deus", isto significa que ela está em fé. Mas a fé, apesar de ser simples, ela tem outros mecanismos que nós precisamos entender para que de fato ela possa funcionar. Amém? Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor, ou a fé que opera pelo amor. Então, nós podemos observar que a falta de perdão é um impedimento para que a nossa fé venha operar, para que a nossa fé venha agir. Existem duas palavras gregas traduzidas por perdão. São elas, afeses, que significa remido da punição que lhe era devida, ou completa remoção da ofensa. Esta é uma palavra grega traduzida por perdão. E afieme, que significa destituição, exoneração e libertação. Amém? Liberação. Quando você perdoa alguém, você está destituindo aquela pessoa da dívida para com você. Você está exonerando, você está liberando aquela pessoa que lhe ofendeu. Então, nós podemos observar aqui, como diz na palavra de Deus, que a fé, ela não vai funcionar se não houver perdão. Amém? Em Marcos capítulo 11, falando ali sobre a lei da fé, os versículos 24 ao 26 é muito importante nós entendermos isso, porque diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus estava ensinando especificamente sobre como a fé funciona nesta passagem. Uma pessoa pode até ter uma fé forte, mas se não estiver pronta a perdoar as pessoas, essa fé não vai funcionar. Portanto, o mais importante não é o tamanho da sua fé, mas se a fé que você tem está operando ou não. Se a fé que você tem, ela está eficiente, efetiva ou não. Amém? As pessoas dizem assim: "Ah, eu tenho uma grande fé". O que é que essa fé está trazendo de manifestação da parte de Deus para a sua vida? Pois é, a falta de perdão pode bloquear a sua vida de fé. Amém? Jesus foi muito claro aqui. Ele diz assim: e quando estiverdes orando, no momento da oração, se você tem alguma coisa contra alguém, veja bem, não é se alguém tem algo contra você, porque aí você não tem o que fazer. É se você tem algo contra alguém. Sempre Deus vai nos autorresponsabilizar. Amém? Essa questão de aprender sobre autorresponsabilidade, sobre ser autor da sua história, sobre agir e não somente reagir, é muito importante para que a nossa fé ela seja eficiente. Amém? Para que a nossa fé ela opere de forma eficaz. Amém? Por quê? Sem amor, sem perdão, a fé perde o seu valor. 1 Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte: Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 2. Amém? Então não adianta você ter uma fé que transporta os montes, mas viver cheio de ressentimento, viver magoado e ressentido com as pessoas. Isso vai comprometer a tua fé, isso vai atrapalhar a tua vida. Amém? Por quê? Porque a fé ela é expressa através de Deus. E Deus
é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é muito importante nós entendermos, né, essa questão do perdão, essa questão do amor. Quem ama, perdoa. E quem perdoa é aquele que ama de verdade. Então, não guardemos, amém, ressentimentos, não venhamos a andar com falta de perdão, em raiz de amargura. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela vem contaminar outras pessoas. Amém? Nós somos exortados a imitar a Deus. E o amor de Deus, ele é perdoador. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, se há algum motivo de queixa contra o outro, como você recebeu o perdão de Deus, essa queixa deve ser deixada de lado e você deve exercer o perdão também, assim como Deus te perdoou. Eu sempre digo, né, a arte do perdão, você precisa reconhecer que por trás daquela pessoa que te feriu, existe uma pessoa ferida. Se você se colocar no lugar dela, compreender a sua dor, vai ficar mais fácil de você entender e poder perdoar, poder deixar aquela pessoa livre, exonerada, liberar ela, amém? Porque a falta de perdão gera amargura e pode contaminar até outras pessoas. Você vai ver que pessoas ressentidas, ela vai falar mal daquelas pessoas que a machucaram, e isso vai fazer com que outras pessoas que não conhecem aquela pessoa tenham uma ideia errada de como aquela pessoa verdadeiramente é. Simplesmente porque alguém que não havia perdoado falou a respeito daquela pessoa. Hebreus capítulo 12, versículo 5, 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Então a raiz de amargura, a falta de perdão, vai, quando brota, ela vai contaminar e vai perturbar aquele que está alimentando essa falta de perdão, essa raiz de amargura, e por meio disso ainda vai contaminar outras pessoas. Amém? Então nós precisamos entender, para que a nossa fé ela seja eficiente, o nosso perdão tem que estar em operação. O amor ao próximo é um mandamento. Se não crermos para obedecer e perdoar, também não teremos fé para receber. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. E como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou não levando em conta os pecados por nós cometidos, né? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Que Deus, ele nos deu um novo mandamento. E esse novo mandamento é nós amarmos uns aos outros, não como a nós mesmos, como a lei dizia, mas agora como Jesus nos amou, ou seja, vai um pouco mais, para não dizer muito mais. Então, trabalhe essa questão do perdão, trabalhe essa questão do amor na sua vida, porque se você trabalhar esses dois pilares, a sua fé ela vai operar de forma mais eficaz. Amém? Quando Paulo ali em Gálatas 5:6 ele fala sobre a circuncisão, ele está falando sobre algo muito importante que o judeu dava muito consideração, mas esquecia, né, do amor que fazia com que a fé entrasse em operação, do perdão que fazia com que aquele que o ofendeu fosse liberado, ficasse livre. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Se nós não aprendermos a amar como Cristo nos amou, se nós não aprendermos a perdoar aquelas pessoas que nos feriram, a nossa fé pode ser comprometida e nós não vamos ter muitos resultados, porque a fé, ela opera pelo amor. Amém? Louvado seja Deus. Nós exaltamos a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor. Damos graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua palavra é a verdade. Amém? Então,
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.